A origem dos filisteus. Os filisteus saíram de Casluim, da descendência de Misraim, filho de Cã. Gênesis capítulo 10, versículo 14. E 1 Crônicas capítulo 1, versículo 12. Possivelmente eles chegaram à Palestina vindo de Caftor, nome hebraico para Creta. Amós capítulo 9, versículo 7. Empreendimentos arqueológicos confirmam que os filisteus estavam entre os povos que tentaram invadir o Egito no final do segundo milênio antes de Cristo. Esses povos são chamados nas inscrições egípcias de povos do mar e devastaram vários territórios. Resta pouca dúvida de que os filisteus eram os mais notáveis dentre esses povos. Foi durante esse período que os filisteus se estabeleceram ao sul de Canaã. Referências a líderes filisteus no livro de Gênesis indicam que pequenos grupos desses povos do mar chegaram naquela região num período bem remoto, ainda na era patriarcal. Gênesis capítulo 20, versículo 21 e 26. Talvez isso tenha acontecido devido a uma possível expansão do comércio do mar Egeu naquela época. Filístia, a terra dos filisteus, o território dos filisteus, também chamado de Filístia, ficava localizado na faixa costeira ao sul do Monte Carmelo, na costa sudoeste da Palestina. Apesar de ser um território relativamente pequeno, sua fronteira oriental se estendia até as colinas da Judéia. Em geral, a região dos filisteus era uma terra muito fértil. Por esse motivo, havia ali muitas aldeias e cidades populosas. A Filístia se centralizava especialmente em 5 cidades principais: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. 2 outras cidades mencionadas na Bíblia estavam associadas aos filisteus: Betsean e Guerrar. A religião dos filisteus. Os filisteus eram um povo pagão. Eles adoravam divindades semitas. Entre os deuses cultuados pelos filisteus estavam Dagon, com templos em Gaza e Asdod. Juízes, capítulo 16, versículo 21 e versículo 30. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e versículo 5. Astorete, com santuário em Asquelon, e Baal Zebub, com um templo em Ecrom. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e versículo 6. Uma atenção importante quero fazer a vocês, coisa que vocês nunca tinham ouvido anteriormente, até o presente momento. Davi, quando vai confrontar Golias, ele pega 5 pedras para derrubar o gigante, onde na verdade as 5 pedras representam as 5 confederações, os 5 governantes que eram os 5 gigantes. Golias tinha umas 4 irmãos, que representava cada localidade da federação dos gigantes. Entre eles era Gaza, Asdod, Astorete, Asquelon e Ecrom. As 5 pedras que Davi pegou representavam esses 5 gigantes. Os filisteus são mencionados novamente na narrativa bíblica, no período de peregrinação dos israelitas pelo deserto. Naquela época, eles já estavam bem estabelecidos na faixa litorânea entre o Egito e Gaza. Por esse motivo, Moisés fez um pequeno desvio de percurso para evitar o caminho da terra dos filisteus. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e Êxodo capítulo 23, versículo 31.
e Deuteronômio, capítulo 2, versículo 23. Quando os israelitas entraram na terra prometida, não houve qualquer combate contra os filisteus. No final da vida e liderança de Josué, os filisteus já viviam em suas 5 principais cidades. Josué, capítulo 13, versículo 1, versículo 3. Foi no tempo dos juízes, após a morte de Josué, que os filisteus despontaram como terríveis inimigos dos israelitas. Sangar chegou a expulsá-los, mas isso foi apenas temporário. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Com o tempo, os israelitas chegaram até a cultuar os deuses filisteus. Em muitas ocasiões, os filisteus serviram de ferramenta nas mãos do Senhor para castigar a infidelidade do seu povo. Juízes, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Os filisteus são citados com destaque nos dias de Sansão, o grande herói entre os juízes de Israel. Durante aquele tempo, provavelmente havia certa coexistência entre os israelitas e os filisteus. Sansão chegou a se casar com uma mulher filisteia. Durante a monarquia em Israel, o embate entre filisteus e israelitas se estendeu no período da monarquia em Israel. Na verdade, é possível que muito da reivindicação dos israelitas a favor de um rei se deu pela constante pressão dos filisteus. Os filisteus não foram um problema durante o restante do reinado de Davi e o reinado de Salomão. Somente após a divisão do reino de Israel que eles conseguiram obter alguma recuperação e novamente tentaram atacar Judá. Eles até conseguiram ganhar alguns territórios temporariamente durante o reinado de Acás. Mas já com Ezequias, os filisteus foram submetidos a uma tremenda derrota. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 8.